Vamos torcer, minha gente. Vamos torcer. Agora sim. Agora, se Deus quiser, vai dar tudo certo. Já temos 16 pessoas. São 4 horas e 11 minutos. Vai dar tudo certo. Opa! Agora. Não, bicho, Vai ficar certo? obrigado. Meu amigo. Rapaz. Que coisa, hein, Reginaldo? Está me escutando bem? Estou lhe escutando otimamente. Olha, já tem 20 pessoas lhe esperando aí. Antes de lhe passar a palavra, né, você pegou a sua canequinha de água? Tem uma reserva aí pertinho de você? Tem um canequinho daqueles de plástico. Olha, tem um professor da Universidade Federal aí, professor Zé Luiz, a esposa dele, Isabel, que é do governo do estado, o pessoal da Manguezal, gente do Morro da Conceição, gente de Paulista, gente de Escada, Cinelândia, né? Lula Ribeiro também, que mora hoje em Jaboatão. Está entrando muita gente boa. Isso significa, Reginaldo, que a nossa conversa vai ser bastante produtiva. Eu não tenho dúvida disso. Mas vamos fazer o seguinte. Reginaldo, antes de entrar diretamente no assunto, nós nos propomos aqui a conversar sobre Dom Helder Câmara, não foi isso? Foi. Isso. Veja bem. Todas as lives que a gente faz, logo no início, a gente presta solidariedade às famílias vítimas da Covid no mundo. Sempre fazemos isso. Então, atualizando. Mais de 600 mil pessoas no mundo. Eu não vou dizer exatamente, porque eu estou com o mapa Covid aqui. Deixa eu ver aqui no meu computador. Né? Mais de 667 mil pessoas vítimas da Covid no mundo. Estou falando de óbitos e a gente presta a nossa solidariedade a essas pessoas e famílias. No caso do Brasil, já chegamos a mais de 90 mil óbitos. 90 mil óbitos. E eu não sei se você lembra, Reginaldo, daquele discurso inicial que tinha que morrer mesmo, ou iria morrer de qualquer jeito. Entrei no mapa do Vietnã. Inclusive está aberto aqui no meu computador. 95 casos ativos e casos fatais, nenhum, Reginaldo. Nenhuma morte no Vietnã. Isso quer dizer que as pessoas não precisam necessariamente morrer se elas forem protegidas, cuidadas, bem orientadas. Então, eu trago logo com muita indignação, esse registro, né? E me solidarizo, todos nós aqui, a todas essas famílias e pessoas, e alguém há de responder por isso de alguma forma. Ou no Tribunal de Haia, ou no Tribunal de Deus. De alguma forma, alguém há de responder por isso. Agora, Padre Reginaldo, você quer que eu lhe apresente ou você se apresenta? Bom, para essas pessoas cujos nomes você citou, não precisa de apresentação, não é? Porque são todos meus amigos conhecidos, gente muito querida. É um grande prazer estar participando de uma live com essa presença anunciada de cara de tanta gente querida, de todo canto. Né? Agora, evidentemente, haverá as pessoas que não me conhecem, que têm alguma curiosidade, que por alguma razão escutaram meu nome e gostariam talvez de saber alguma coisa. Eu posso me apresentar tranquilamente. Olha, eu sou um alagoano, nascido na zona da mata de Alagoas, a 3 de agosto de 1937, portanto, vou fazer segunda-feira que vem, 83 anos, e nasci de uma família pobre, um pequeno comerciante e uma menina órfã que com 15 anos de idade casou com meu pai
aos 30 anos, querendo se libertar para viver a vida dela de acordo com aquilo que eram os seus sonhos. Minha mãe Sebastiana, a quem eu homenageio nesse momento. Não morreu do Covid, mas morreu tuberculosa, porque não havia remédio naquele tempo. Com 26 anos de idade, deixando 4 filhos. Meu pai, por conta da doença dela, ele se mudou de Bateguara, naquele tempo chamava-se Piquete, e participava do município de São José da Laje, se mudou para Quebrangulo, a cidade natal de Graciliano Ramos. E em Quebrangulo eu vivi toda a minha infância, até os 13 anos, quando vim para o Recife como seminarista dos Padres do Sagrado Coração de Jesus. Em 58, eu fui enviado para Roma para me formar em teologia e fazer alguma especialização, a fim de voltar como professor do seminário da congregação. E como havia acontecido grandes mudanças aqui na região, eu já não vinha mais para o seminário Cristo Rei de Camaragibe como professor, mas para o seminário do Regional Nordeste 2 e o Instituto de Teologia do Recife. Fiquei na congregação até 1968, quando resolvi me integrar ao clero da Arquidiocese de Olinda e Recife. Eu tinha uma formação em teologia, me foi exigido, né? Gostaria de ter feito como especialização liturgia, que era o meu xodó desde sempre. Eu comecei a ser rezador com 9 anos de idade, quando depois que minha mãe morreu, minha avó foi para minha casa e no mês de maio, ela que era muito religiosa, vinha do interior de Pernambuco e não se aguentou de não fazer o mês de maio. E aí ela aprontou uma capelinha na minha casa, convidou os vizinhos e me botou para tirar o mês de maio. Por aí começou essa história, né? E realmente hoje eu me dedico muito à liturgia, à formação litúrgica, à composição de música para a liturgia. E me integrei na arquidiocese no tempo de Dom Helder para participar daquela opção pastoral. A cineasta presente aqui está pedindo para você não dar spoiler do documentário que está vindo aí. Ela tá, olha. Ai, Daniela, mas não tem como. É um tira-gosto. É um tira-gosto. Beleza, ótimo. Tá bom. Então, minha gente, eu participei de 2 paróquias, Santa Maria na Macaxeira, Casa Amarela, e depois vim para o Morro da Conceição, que foi uma paróquia que eu ajudei a criar, como coordenador do Conselho Pastoral dos Altos e Córregos de Casa Amarela. E na paróquia do Morro da Conceição aconteceu a mudança que houve no Recife e que foi de consequências assim gravíssimas, quando Dom Helder Câmara, ao completar os 75 anos, compulsoriamente teve que renunciar e chegou para o Recife Dom José Cardoso Sobrinho, que veio com a missão de desfazer tudo que havia sido feito, de desconstruir tudo que havia sido edificado ao longo dos 21 anos de episcopado de Dom Helder Câmara, o irmão dos pobres, como o considerou João Paulo II.
o bispo da justiça e da paz, que percorreu os caminhos do mundo, anunciando uma mensagem em nome do Evangelho, uma mensagem de justiça e de paz, porque sem justiça não há paz. Isso todo mundo acredito que tenha como muito claro, né? Então, minha gente, com os conflitos que houve no pontificado de Dom José Cardoso Sobrinho, eu terminei sendo expulso da paróquia, suspenso de ordem, como se diz, impedido de exercer o ministério para o qual eu fui ordenado, o ministério presbiteral. E 3, 4 anos depois, eu me casei com uma pessoa amiga que participava intensamente da vida das comunidades, por sinal era coordenadora de catequese da paróquia. Mas como casado, eu nunca deixei de ser padre, de ser presbítero. Uhum. A minha vida, essencialmente, é uma vida de educador social em nome do Evangelho. Educador popular em nome do Evangelho da libertação. E ser presbítero, para mim, ser padre, é antes de tudo isso. Ser presbítero, ser padre, para mim, não é celebrar os sacramentos. Os sacramentos são uma ponta do exercício do meu ministério, que tem sua importância e seu brilho, mas o básico, o mais importante, é ser um formador de animadores e animadoras de comunidade, ser um formador de pessoas que participam dos diversos serviços e missões como cristãos e cristãs, ser um animador de comunidades, um articulador de comunidades e viver essa realidade como um serviço à humanidade, porque a igreja não existe para si. A igreja existe para a humanidade. E aí, estou aqui, não estou morando mais no Morro da Conceição no momento, mas toda a minha atividade é muito lá no Morro da Conceição. Além dessa atividade no Morro da Conceição, como acompanhante de comunidades, eu presto o serviço de assessoria ao Movimento de Trabalhadores Cristãos, o MTC, que antigamente se chamava Ação Católica Operária, um dos movimentos de ação católica especializada nascidos da experiência da Juventude Operária Católica de José Cardem, né? Uhum. E depois, o que é que eu vou dizer mais para completar essa apresentação, que já está ficando extensa demais? Não, eu acho que você, Reginaldo, eu acho que você já pode, ao concluir essa apresentação, estabelecer aí a sua conexão com o Dom Helder. Onde Certo. é que ele entra na sua vida, como entra e como é que vocês caminham juntos? Excelente essa pergunta, era tudo que eu estava esperando. Então, terminando a apresentação, hoje eu acompanho as comunidades, sou assistente, um dos assistentes do MTC, sou também um assessor do movimento de adolescentes e crianças e participo de um trabalho em nível de CNBB como integrante da equipe de reflexão sobre música litúrgica, que cuida da formação dos músicos litúrgicos católicos no Brasil. E, como tal, integro uma equipe ligada à Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Tenho dito. E então, feita a apresentação, como foi dito, o meu envolvimento com Dom Helder Câmara.
Eu tinha 10, 11 anos de idade, quando meu pai, um semi-analfabeto, educador, um homem que marcou profundamente a minha existência, o que eu tenho de melhor, se eu tenho alguma coisa boa, o que eu tenho de melhor eu devo a meu pai. E esse pai educador, apesar de não ter tido escola praticamente, teve 5 meses de alfabetização, esse pai educador, ele me ajudava a entender o mundo. Ele conversava comigo, criança. Ele me fazia participar das coisas. Ele me chamava a atenção para as coisas que eram importantes. E, entre outras coisas, ele me ensinou a ouvir rádio. Televisão não existia naquele tempo. E rádio, algumas pessoas possuíam, nem todas. O rádio chegou na minha casa aí mais ou menos por essa faixa, quando eu tinha uns 10, 11 anos de idade. E meu pai costumava não somente escutar noticiários, naquele tempo se ouvia muito pelas ondas curtas, rádios importantes como a Rádio Nacional do Rio de Janeiro, a BBC de Londres, e eu aprendi a escutar a BBC de Londres, o noticiário cotidiano da BBC de Londres, através de meu pai. Cara. Um pequeno negociante do interior. Quase todo dia, quando ele chegava cedo a ponto de poder ouvir o noticiário na hora em que ele era transmitido, a gente se sentava juntos e ele escutava junto comigo. E da Rádio Nacional, se não me engano, da Rádio Nacional, a gente costumava escutar, não sei se era todo dia ou se era uma vez por semana, não me lembro mais, um programa que se chamava O Pão Nosso de Cada Dia, que era feito pelo padre Helder Câmara. Pois é, gente. Esse padre Helder Câmara eu só vim reencontrar já seminarista, noviço da Congregação dos Padres do Coração de Jesus, quando eu estava em Água Preta, e acontecia o Congresso Internacional, o Congresso Eucarístico Internacional do Rio de Janeiro, onde o bispo auxiliar Dom Helder Câmara brilhou como o grande arquiteto, o grande organizador daquele evento. Dizem as más línguas que despertou os ciúmes do cardeal, Dom Jaime Câmara. E parece que é por isso que o cardeal cuidou de tirá-lo de perto. E não existe aquela história de promoção para remoção? Pois é. Mas eu vim reencontrar o Dom Helder Câmara pessoalmente, conhecê-lo ao vivo e em cores, quando eu estava em Roma, durante o Concílio Ecumênico Vaticano II. Onde foi outra oportunidade que Dom Helder brilhou, e aí brilhou para o mundo de maneira muito mais resplandecente, porque não foi apenas um evento lá no Rio de Janeiro, era um evento na cidade de Roma, com gente vinda do mundo inteiro, e Dom Helder liderando um grupo de bispos que se preocupava, tanto quanto o Papa João XXIII, que havia convocado o concílio, se preocupava com a humanidade, com os problemas da humanidade. Porque João XXIII convocou o Concílio Vaticano II, não preocupado, em primeiro lugar, com a liturgia da Igreja, com a doutrina, a ortodoxia da doutrina católica. Ele estava preocupado
com os problemas da humanidade. Ele estava de olho no que ele chamou, uma expressão que ele resgatou do Evangelho, ele estava preocupado com os sinais dos tempos. E ninguém mais antenado com os sinais dos tempos do que Helder Câmara, que, antes de o concílio terminar, tinha sido nomeado arcebispo de São Luís do Maranhão, mas como de repente morre o arcebispo Dom Carlos Coelho do Recife, Paulo VI, que deste tempo já era o novo Papa, Paulo VI imediatamente cuida de mudar a nomeação de Dom Helder de arcebispo de São Luís para arcebispo de Olinda e Recife. Então, dia 12 de abril de 1964, Helder Câmara, na pracinha do Diário, desafiado por uma conjuntura que só não era pior do que a atual, porque eu acredito ainda que os anos de ditadura que a gente viveu, de 64 a 85, né? 85, 86, por aí, não foram muito piores do que o tempo que a gente está vivendo, não, né? E Paulo VI, entendendo muito bem o momento brasileiro e a importância de Olinda e Recife, coloca uma pessoa escolhida sob medida. Um homem que tinha o coração aberto para as dores do mundo, para os problemas das pessoas, sobretudo das mais necessitadas. Um homem que, muito antes de Medellín e de Puebla, já havia feito sua opção pelos empobrecidos. Eu estava em Roma, ainda não entendendo bem o que se passava no Brasil, mas fiquei muito feliz depois de poder conhecer no Seminário Pio Brasileiro, em Roma, a figura de Dom Helder, que lá estava hospedado. Não me lembro de ter falado pessoalmente com ele, mas cheguei a vê-lo bem. E, sobretudo, a acompanhar a atuação dele durante o concílio, até o Pacto das Catacumbas. Dom Helder liderava um grupo de bispos, um grupo importante, de uns 40 bispos aqui no Brasil, que tinham a mesma opção que ele. E essa turma de bispos que, durante o tempo da ditadura, rapidamente se afirma, dá o tom à vida da igreja como um todo, porque apesar de não ser a maioria dos bispos, eram os bispos de maior projeção. Atualizando, não perca o raciocínio não, mas parece que está havendo uma reação hoje, na atualidade, de grande parte da Igreja Católica, né? Saiu um documento aí muito importante, né? Depois você volta para a história. Acaba de sair, por sinal eu estou publicando, divulgando essa carta ao povo de Deus, porque eu toda semana faço uma folha litúrgica que corre o Brasil todo. E nessa folha litúrgica eu coloco como anexo a carta ao povo de Deus, assinada por 152 bispos. Não chega a ser a maioria, porque somos quase 400 bispos aqui no Brasil, mas com certeza são gente que nos alegra e nos honra, porque resgata o que de melhor tem sido a história dessa igreja. Essa igreja do Brasil, essa igreja no Brasil, que teve uma participação de grandíssima importância na Conferência Latino-Americana Episcopal de Medellín, em 1968,
na Conferência Episcopal Latino-Americana de Puebla, em 1979, e nas demais que têm se sucedido, né? E que justamente nessas duas conferências de Medellín e de Puebla contaram com a presença e a participação muito importante de Dom Helder Câmara, mais uma vez. O bispo que aqui do Brasil vivia sob a imposição do silêncio, um silêncio que calava a voz mais importante de contestação ao regime militar e de defesa dos direitos humanos, dos direitos dos oprimidos. O bispo que, em 1979, encabeçava aquele documento que ficou famoso na história da Igreja do Brasil e na história do Brasil, eu ouvi os clamores do meu povo. E aí eu vou deixar para você fazer alguma pergunta, porque senão eu vou andando e pisando por muitos caminhos. A gente não fez um roteiro e eu queria justamente que fosse assim, Reginaldo, para você ficar bem à vontade. Agora, essa paradinha para tomar água é importante, dar aquela respirada e registrar a presença das pessoas. Então, nós temos aqui a presença de gente de Bonito, né, interior de Pernambuco, do Morro da Conceição, Paulista, Petrolina, Escada, Cabo de Santo Agostinho, Caruaru, o Wilson Sacristão de Escada, que trabalhou lado a lado com o Padre Geraldo. O Wilson, dando aquele abraço para a família Leão, né? Mandando aquele abraço para você. Primavera, né? O nosso querido aqui, José Borba Júnior, que é advogado. Então, olha, tem muita gente boa aqui. Professor Zé Luiz, da Universidade Federal, já citei antes. A minha querida amiga Isabel, que é a esposa de Zé Luiz e que foi minha colega de turma na Universidade Federal Rural. José Gabriel, aluno meu aqui em Escada, na EREM Monsenhor João Rodrigues de Carvalho. Tem jovens, tem pessoas com a idade mais avançada, gente, enfim, tem muita gente aprendendo com essa história. Agora, Reginaldo, além da equipe Manguezal, a equipe Manguezal está firme e forte aí, anunciando que na próxima segunda-feira, dia 3, data do seu aniversário, não é? Tem o lançamento de um documentário. Nesse documentário, calma, não é para contar detalhes, por favor, senão vai tirar a graça, né? Nesse documentário tem passagens suas com o Dom Helder Câmara, porque hoje a gente estava assistindo aqui o documentário Dom Helder Câmara, o Santo Rebelde, né? E você tem uma participação nesse documentário, e muitas passagens importantes da vida de Dom Helder, e uma coisa muito interessante, Reginaldo, rapidamente, é como ele foi taxado naquela época de comunista. Você acha que tem alguma coisa se repetindo nos dias atuais? O que você pensa a respeito? Não, tem alguma coisa se repetindo, eu diria, de uma maneira mais... Como é que eu diria? De uma maneira mais deturpada ainda. Eu acho que as coisas pioraram, porque esse anticomunismo requentado é a mesma coisa também do clericalismo requentado, entendeu? Nós estamos vivendo, em nível de sociedade, esse anticomunismo requentado, e comida requentada sempre é um perigo maior, não é? E em nível de igreja estamos vivendo um clericalismo requentado, que é muito mais desinteressante, muito mais nocivo, muito mais nojento do que o clericalismo que a gente viveu quase que de maneira tranquila e natural
antes do Concílio Vaticano II. Eu diria que as pessoas daquele tempo viviam esse clericalismo por conta de toda uma história de séculos, de maneira natural e inocente. Hoje não existe mais por que essa coisa ser encarada com naturalidade, nem acreditamos na inocência daqueles que estão comandando esse processo de regresso ao que pior existe na vida da nossa igreja, que é a volta do espírito de dominação, esse clericalismo que imbeciliza os cristãos. Não somente domina o povo, as consciências, mas imbeciliza o povo. Torna o povo incapaz. Incapaz de ter vez e voz na sua igreja e com repercussões na vida da sociedade. É um processo de castração das consciências e da participação do povo na igreja e na sociedade. Tem saída? Como é que a gente reage a isso? Eu acho que sempre há saída. O êxodo aconteceu lá nos idos de 1850 anos antes de Cristo, quando o povo hebreu escravizado no Egito saiu para a Terra Prometida, mas esse êxodo ele está sempre acontecendo na vida da humanidade e na vida da igreja também. Né? Sempre as coisas duram um tempo, mas chega um tempo em que as coisas, como dizem os italianos, per amore ou per forza, mudam. Se não muda por amor, muda na raça, né? No peito e na raça. É verdade. Tem gente dizendo aqui, saudades dos bons tempos das SEBs. Pois E Quinha, José Mariano de Paiva Quinha, amigo e irmão de Vicente Fernandes, lhe manda um abraço. Oh, meu Deus, sinta-se igualmente abraçado, Quinha. Quando é que a gente se encontra? Pois é. Será que dá para ressurgir essa igreja das SEBs, das comunidades, Não. dos encontros de irmãos? Ou seria uma outra forma? Eu não diria ressurgir, porque ela não morreu de todo, graças a Deus. Ainda existem. Eu participei em janeiro de 2014, eu participei no Juazeiro do Padre Cícero, do 13º Intereclesial das SEBs, o Encontro Nacional de Comunidades Eclesiais de Base. Éramos mais de 5.000 pessoas. É porque, infelizmente, não sai dos noticiários que o povo costuma ver, né? Mas foi um grande encontro, uma grande afirmação de que, apesar dos pesares, existimos. E eu diria que agora, com a chegada do Papa Francisco, a gente está respirando, finalmente, nos sentindo plenamente, de novo, com condição de exercer na igreja a nossa cidadania eclesial. Né? Apesar dos fortes ataques, das pressões que ele sofre, né? São muitas. Quando são 152 bispos apenas que assinaram, apesar de ser um número expressivo, um pouco mais de 1/3 do episcopado, né? Tem quase 2/3 que está noutra, ou está em cima do muro, ou está contra. 152 bispos, eu acho que são um número suficiente a apoiar uma retomada mais forte dessa igreja de olhos abertos para os sinais dos tempos. A igreja do ver, do julgar e do agir. A igreja Reginaldo Veloso, nós estamos a 16 horas e 46 minutos, a 14 minutos do final dessa conversa extraordinária.
É 14 minutos do final. Mas eu queria te fazer uma pergunta muito interessante, porque eu acho que a gente está vivendo um momento de aceleração das novas tecnologias, né? E em função da pandemia, as pessoas estão muito nas redes. E parece-me, Reginaldo, pelo que tudo indica, isso veio para ficar. Você acha que tem como os movimentos sociais, os movimentos de igrejas populares, progressistas, as pessoas que querem um país mais justo, mais humano, mais igualitário, entrar nessas redes, ocupar mais espaço e fazer um trabalho mais articulado? Mas como é que você vê a participação do povo de Deus nas redes sociais? Já existe uma porção de coisa assim, não é? Bom, eu queria dizer, já existe muitas expressões de solidariedade com o povo que está na situação pior, povo de rua, as pessoas mais pobres, desempregadas, etc. Existem muitos gestos de solidariedade, inclusive aqui no Recife, a Marmita Solidária, organizada pelo MST, pela Pastoral do Povo da Rua, com o grande apoio da Arquidiocese de Olinda e Recife. É um gesto de grande importância. Mas eu digo justamente isso na folha litúrgica dessa semana, que vai chegar no domingo para as pessoas, que a gente precisa ir além dessas expressões de solidariedade, de atendimento, de pronto-socorro, né? A gente precisa pensar na transformação estrutural dessa sociedade, porque a pandemia ela cumpre esse papel de escancarar as desigualdades e as injustiças que existem no mundo como um todo e no Brasil de modo especial. Essa desigualdade que é construída na base da exploração do povo e da devastação da natureza, ela demanda, é o grande sinal através do qual Deus nos está chamando para uma ação de envergadura, uma ação política de envergadura, através do processo de conscientização das pessoas, do engajamento das pessoas em tudo quanto for de mobilização, nas várias frentes em que a opressão e a exploração, a desigualdade aparecem, e a gente não perder a oportunidade. Existem N movimentos, N organizações que estão convocando a todo momento as pessoas. E as redes sociais, para mim, que já cheguei numa certa idade, não tenho uma facilidade tão grande de manejá-las. Haja visto que quase não consigo entrar no Instagram hoje, no início do programa, né? Se não fosse o socorro da minha esposa, mas é isso mesmo, né? Minha esposa é somente 30 aninhos mais jovem do que eu, né? É por isso que eu estou bem assistido, porque eu tenho um filho com 25 anos e uma esposa que vai fazer ainda 53, né? Certo? Um abraço para eles. Pois é, mas a gente não pode fugir dessa. Ou a gente ocupa os espaços, ou eles serão ocupados completamente pelos que nos impõem toda essa opressão que pesa sobre nós, que é a grande doença do mundo. O coronavírus, a Covid-19, é apenas a ponta do iceberg de uma grande doença que atinge toda a humanidade, com os solos, as águas, os ares, tudo poluído, com a falta de saneamento básico que crucifica todas as periferias desse país. Tudo isso, gente, só pode resultar em viroses, em doenças. Quando eu era pequeno, nunca ouvi essa palavra virose. Vim aprender depois de velho. E o virose é tudo que é de doença que os médicos não sabem definir o que é. Né? Certo? E essa é péssima. Mas é tudo consequência
desse capitalismo insano e implacável que não se contenta enquanto houver uma gota de sangue para sugar. E eu ouvi essa frase, gente, veja só, eu ouvi essa frase em 1974, fazendo um curso de 3 semanas em Paris, no Instituto para o Desenvolvimento dos Povos. Eu tinha como colega um canadense, que estava assim, num estado, eu diria, de depressão, pela consciência que ele tinha da situação do mundo. E ele me dizia, esse capitalismo que a gente está vendo agora não vai arrefecer enquanto não tiver sugado a última gota de sangue da humanidade. E é o que nós estamos vendo. É o que nós estamos vendo. Né? E já há um começo de tomada de consciência, inclusive dos poderosos. Porque num certo país aí, os ricos, os alto-bilionários, estão pedindo que cobrem mais impostos deles. Somente no Brasil, a elite atrasada do Brasil é que, infelizmente, continua nessa insensibilidade, né, dando sustentação a um genocida que está governando a gente. Que Dom Helder, onde ele estiver, e ele deve estar num lugar muito pertinho de Deus, que ele esteja intercedendo por nós, junto a Jesus. Que ele esteja intercedendo por nós, com todos aqueles e aquelas que ele ensinou a servir a evangelização. Toda a gente do encontro de irmãos, dos movimentos e pastorais sociais, como a Ação Católica Operária do tempo dele, o encontro de irmãos, todos esses que já passaram deste mundo, estão com ele na casa do Pai, se juntem num coro só, rogando por essa cidade, por esse estado, por essa região, por esse país, por essa humanidade. Né? Precisamos muito de sentir a força da comunhão dos santos. Os santos da terra, que somos nós todos que tentamos servir a causa do reino de Deus, com os santos do céu que já deram o seu serviço e estão lá na casa do Pai. Não é? Reginaldo, a conversa está muito boa, está maravilhosa. Agora eu vou te revelar uma coisa. Eu deixei a conversa correr, você ficar à vontade. Eu acho que você foi a primeira pessoa que eu interrompi menos nessas lives. Eu geralmente atrapalho muito as pessoas com as quais eu converso. Mas é tão gostoso de ouvir, cara. E as pessoas aí estão adorando também, né? Tomando uma aula lá de história, recobrando muita coisa. Mas assim, nós utilizamos Dom Helder como um pretexto para trazer você para o Instagram, para esta live, para esse encontro virtual aqui. Foi um pretexto porque é muito difícil te ver, é muito difícil te encontrar. E agora, principalmente, depois da pandemia, né? E, obviamente, aproveitando a sua agenda. Então, você foi que disse, olha, Luiz, dia 30, tá bom? Tá, eu tinha que dizer que estava. Então, eu quero aproveitar e dizer para você, dizer para todas as pessoas que estão nos escutando aí, que essa prova de amor, de dar a vida pelo próximo, de caminhar junto às comunidades mais carentes, mais pobres, de estar presente ao lado da vida daqueles que mais precisam. Este exemplo de vida seu, Reginaldo, é um farol, é um exemplo, é um guia para todos nós. Você, eu lhe conheço, você não gosta de floreios, você não gosta de elogios, você é igual a Wando Nogueira, Wando Evaldo. Quando a gente começa a elogiar, é missão, é tarefa. A gente sabe que é missão, que é tarefa. Mas eu aprendi com uma amiga minha, Reginaldo, lá em Amaragi, terra da Zona da Mata, muito pobre. Quando eu cheguei em Amaragi, a primeira coisa que eu fiz foi chegar numa biblioteca e uma senhora chamada Dinar
me ensinou uma coisa que eu nunca mais esqueci. Ela disse: Luiz, o brasileiro é muito habituado a criticar, a bater, não é? A corrigir. A gente precisa aprender também a reconhecer, a elogiar, a aplaudir o outro. Isso fortalece o outro, isso nos fortalece. É importante, Reginaldo, que além do que Dom Helder fez, de tudo que ele realizou, o que você vem fazendo ao longo desses anos todos é muito importante para cada um de nós. Esta live vai ficar gravada. Eu espero que cada um aqui replique, multiplique, retransmita tudo que a gente conversou, ou melhor, tudo que você teve livremente a oportunidade de falar. E virtualmente, eu peço a todos, porque aqui no Instagram tem um recurso da palminha, tá? Então, eu peço a todos, antecipadamente, a gente bata uma salva de palmas para Reginaldo, tá? Comemorando o aniversário dele, que será na próxima segunda-feira, dia 3 de agosto, quando o Reginaldo fará 83 anos. Uma história, uma vida dedicada à maior das causas, a mais bela das causas, meu irmão, que é doar a vida pelo outro, a doar a vida pelo irmão. Nós te agradecemos demais por isso. E a gente aproveita para divulgar que o MTC tem um canal no YouTube. Reginaldo está lá. Reginaldo está lá nesse canal. E Reginaldo está lá nesse canal. E eu espero que a Manguezal, é Daniela Quirilos, né? É isso? É. Essa equipe que fez esse trabalho fantástico e vai lançar esse material, esse documentário em sua homenagem nas redes, certamente deverá estar disponível no canal do Movimento de Trabalhadores Cristãos. Então, eu agradeço imensamente, Reginaldo, a sua disponibilidade. Quero, inclusive, dizer a você que Dr. Raul Castro, o primo de Josué de Castro, não entrou na live, mas quando você disse que iria estar aqui, ele disse: eu quero ver Reginaldo, porque ele acabou de entrar. Pronto. O Raul de Castro, de Lyon, acabou de entrar. Então, um abraço para ele, por tudo que você, Dom Helder, Josué de Castro, professor Raul, uma salva de palmas para todos vocês, e que a gente se sinta na obrigação de dar continuidade a esse trabalho, a essa semente que vocês plantaram. Meu querido, você tem 1 minuto, 2 minutos para mandar um abraço para todo mundo. Eu quero mandar um abraço para todo mundo, mas, sobretudo, agradecer a você, Luiz Carlos, esse jovem professor que tem participado de maneira muito expressiva de momentos grandiosos do movimento de trabalhadores cristãos, inclusive nos representou no movimento latino-americano de trabalhadores cristãos, foi da coordenação do movimento aqui na nossa região, e é uma pessoa que usa dos seus conhecimentos de história justamente para ajudar as pessoas a lerem o mundo e a entenderem os apelos que Deus e a história nos fazem. Parabéns, Deus abençoe você, sua linda família, sinta-se abraçado, você e todos os que nos estão escutando. Estou muito feliz de ter participado com vocês todos desse momento. A Adriana mandou um abraço, inclusive um textão aí, que eu nem li, mas uma coisa muito bonita. Meu querido Reginaldo, muito obrigado. Um abraço forte e sigamos juntos. Segunda-feira, dia 3, dia do seu aniversário, todo mundo assistindo o belíssimo documentário em homenagem ao presbítero Reginaldo Veloso, nosso irmão de fé e caminhada. Ninguém aqui solta a mão de ninguém. Com certeza. Pessoal.
Valeu, meu querido. Muito obrigado. Encerrando a live. Foi maravilhosa. Um abraço para o doutor Raul. Valeu!